Fala galera que se liga aqui no canal Elétrica em Questão. Novamente aqui com revisão da OCP. Vamos resolver mais uma questão para o seguinte. Em uma instalação elétrica com uma fase e um neutro. Então aqui ó, vejam que dá uma dica para nós, né? Essa instalação tem uma fase e neutro. Se ela tem fase e tem neutro, ela advém de onde? Basicamente, num sistema delta ou estrela. Um sistema estrela, correto? Um sistema estrela. Mostrado aqui nessa figura, onde no centro das bobinas eu tenho a formação. Eu posso fazer aterrar, né, ali o centro estrela, mas também pode surgir aqui um quarto cabo, que seria o cabo neutro. Caso eu queira ter ligações entre fase e neutro, não só entre fases. Vamos lá. Foi mensurado o valor de 127 volts. Opa, 127 volts é onde? Entre fase e neutro. É correto afirmar que a tensão de linha 127, de fase 127, RMS é de 440, de pico é 55 volts. Vamos ver, galera. Na configuração estrela, eu tenho aqui, ó, corrente de linha. Corrente que circula na linha é igual a corrente de fase. E a tensão de linha é a tensão de fase vezes raiz de 3. Então, para vocês não se confundirem mais, vejam aqui, ó, quem é a tensão de... Vou colocar aqui, ó, quem é a tensão de linha? É justamente a tensão aqui, ó, entre uma fase e outra. Então, a tensão de linha é a tensão entre fases. E a tensão de fase? Ó, e a tensão de fase é justamente a tensão entre uma fase e o neutro. Qualquer uma das fases e o neutro. Então, a tensão de fase, ó, tensão de fase é a tensão entre uma das fases e o neutro. Beleza. Então agora vamos à resolução da questão. O que a questão nos trouxe aqui, ó? O valor entre fase e neutro é 127. Vamos fazer uma continha aqui, vamos nem olhar as alternativas. A tensão entre fase e neutro é 127. Então, quem é a tensão de fase neutro? É a tensão de fase. Então, tensão de linha é a tensão de fase, que é 127, multiplicado pela raiz de 3. Então, aqui, ó, tensão de linha, 127 vezes raiz de 3. Eu vou colocar aqui, ó, que é aproximadamente 220 volts. Beleza. Então aqui eu sei que tensão de fase é 127 volts, tensão de linha é 220 para essa configuração aqui da questão. Então vamos lá. A tensão de linha é 127 volts. Opa, tensão de linha? Eu falei que a tensão de fase é 127 volts. Então aqui, ó, a tensão de fase neutro. Então a tensão de linha é 127. Não. É a tensão de fase. B. A tensão de fase é 127 volts. Opa. Olha aqui, ó. A tensão de fase é 127 volts. Opa. Já deixo aqui um asterisco. Eu já tenho uma alternativa que eu posso marcar como correta. Letra C. A tensão de fase é 220 volts.
Não, veja aqui, ó, a tensão de linha é 220 volts. Aqui, ó, tem um erro. Seria a minha tensão de linha. RMS é 440 volts? Não, errado aqui, errado a C. A tensão de pico é de 55 volts? Não. Logo, a alternativa correta, olha, é a letra B. Se você gostou, deixe seu comentário, compartilhe nosso vídeo e aguardo por vocês na próxima questão.